Olá pessoal, aqui é Ricardo Oliveira. Pessoal, eu estava meditando um pouco na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e eu comecei a me fazer algumas perguntas e isso me levou a refletir em algumas coisas. E eu fiz algumas anotações aqui. E eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de identidade, a respeito de quem nós somos, quem você pensa que você é. Muitas vezes nós nos deparamos com a seguinte pergunta: quem eu sou? Qual a minha vocação? Para o que eu nasci? Qual a minha missão? Né? E muitas vezes nós não encontramos a resposta. Ou, pelo menos, pensamos que não temos a resposta, mas nós temos a resposta na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, tá? Então eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas aqui que eu estive separando. É claro que muita gente já sabe disso e tem essa consciência, mas infelizmente, por algum motivo, acaba esquecendo de colocar em prática. Não adianta a gente ser apenas conhecedor das escrituras e não usar aquilo que está escrito, né? É como um manual de um eletrodoméstico que você compra, de um equipamento que você compra. Você tem um manual lá e não sabe como funciona aquele equipamento, então não vai te resolver nada, não vai ser útil para você, tá? Você vai fazer da maneira errada se você não souber o que está escrito no manual e colocar em prática aquilo que está escrito no manual. A Bíblia é assim também. Tá? Então, o que a Bíblia diz que nós somos? Vou citar algumas das coisas que eu estava analisando aqui. E, em primeiro lugar, ela diz que nós somos filhos de Deus. Tá? Eu citei aqui também, ela diz que nós somos embaixadores de Cristo, tá? E que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então eu vou abordar de uma forma aqui simples e tentar ser o mais rápido possível aquilo que eu senti, aquilo que eu penso, que eu entendi, tá? E depois vocês analisem aí nas escrituras. Eu vou deixar aqui as referências que eu vou citar aqui para vocês também analisar depois. E no Evangelho segundo João escreveu, no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: ele veio, dizendo de Jesus, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é qualquer pessoa que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo que nós somos filhos de Deus. Tá bom, o que importa isso, né? Qual que é a importância disso? Filho tem acesso direto ao Pai. Filho tem liberdade diante do Pai. Então, tudo aquilo que você precisa, você pode se conectar diretamente com o seu Pai. Você pode ter acesso ao seu Pai e conversar com Ele de uma maneira bem clara, que Ele vai te entender e que Ele vai te responder. E muitas vezes nós somos cristãos e não sabemos como ter acesso ao Pai de uma maneira certeira, de uma maneira correta. Às vezes a gente ora sem ter a certeza de que Deus vai nos responder, que o Pai vai nos responder. Oramos por simplesmente orar ou por dizerem que você tem que orar? Não. Você tem que ter comunhão com o seu Pai. Você tem que ter liberdade de poder chegar diante do seu Pai e expor algo que está acontecendo. Então, se você está com uma enfermidade, se você está passando por algum problema, você chega diante do seu Pai e fala: Pai, se passa assim, assim e assim com a minha vida. O que o Senhor pode fazer por mim? Então, você vai apresentar o seu problema
Você mesmo, você não precisa de intermediário, você não precisa de um intercessor humano para que se faça isso. Nosso Senhor Jesus Cristo já é o nosso mediador entre nós e Deus Pai. Ele, quando morreu e ressuscitou, nos deu acesso diretamente ao Pai. Nós temos liberdade para isso, tá? O primeiro ponto é esse. A Bíblia diz também que nós somos embaixadores de Cristo. Você parou para pensar já o que significa a palavra embaixador? Qual que é a função de um embaixador? Eu vou ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que está escrito aqui. Assim, é o apóstolo Paulo falando, né? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermediário. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilie com Deus. Tá? Então aqui o apóstolo Paulo mandando uma mensagem para a igreja de Corinto. E eu vou ler também aqui na linguagem atual, na linguagem de hoje, para você entender um pouquinho melhor. A linguagem de hoje diz assim, ó. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos para amigos dele. E eu fui ler em uma passagem que significa embaixador. Embaixador, a função de um embaixador é representar a nação dele em outro país. Ou seja, se nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos representando o próprio Cristo aqui na Terra. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a esta nação, mundo, tá? Nós somos de outro reino, do reino dos céus, do reino de Cristo. Nós estamos aqui de passagem. E Deus, através de Cristo, nos fez embaixadores. Nós somos representantes do reino dos céus aqui na terra. Se nós somos representantes de Cristo aqui na terra, olha quão grande é essa responsabilidade de nós ter acesso a informações. Quando nós dizemos que nós somos embaixadores de Cristo, isso é fantástico, isso é muita honra, é muita bênção que Deus deixou para nós, você ser um embaixador, você ser reconhecido como embaixador de Cristo. Você tem privilégios maravilhosos diante da palavra de Deus. E nós, muitas vezes, a maioria das vezes, não fazemos uso desse poder que nós temos como embaixadores de Cristo. Nós não fazemos uso dessa autoridade. Isso é uma autoridade que Deus nos deu como embaixadores de Cristo. Então, você não, muitas vezes, nós, como eu digo você, eu digo nós, né? Muitas vezes nós não fazemos uso da autoridade que Deus nos deu, tanto para cuidar da nossa vida, como também para ajudar outras pessoas a resolver os problemas delas, né? Então, vamos lá. A Bíblia também diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Beleza, então tá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Aí uma coisa que eu fico pensando, é difícil até entrar nessa questão, porque muitas vezes eu aceitamos as coisas que acontecem nessa vida, todos quietinhos, e ainda temos a audácia de falar, não, é vontade de Deus. Por causa da nossa falta de fé, a gente fala, não, é da vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Como que nós podemos falar qual que é a vontade de Deus? Os princípios da vontade de Deus estão todos relacionados na palavra dele.
A Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, tá? Ele levou sobre ele, quando ele morreu e ressuscitou, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi reputado como pecador em nosso lugar, como culpado em nosso lugar. Será que a vontade de Deus é a gente aceitar a doença que aparece no nosso corpo e não, tá tudo bem, não, tá tudo certo? Você não pode se entregar de forma alguma. Você tem que lutar com as armas que Cristo lhe deixou, que é a palavra. No finalzinho aqui eu vou fazer uma citação de algo que para você meditar. A palavra, tá? A palavra de Deus está aí, que é a Bíblia, que são as Escrituras, está aí para você aprender. Leia, aprenda a ler, peça para Deus discernimento. Quando você for ler a palavra, peça para Deus esclarecer para você e mostrar ali dentro das Escrituras as chaves, desvendar, revelar para você tudo aquilo que você não está entendendo, para você fazer uso daquilo que Deus nos deixou, daquilo que Deus entregou nas nossas mãos, tá? Para nós fazer uso. A Bíblia também diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Mais uma vez, como que nós somos hipócritas, como que nós somos acomodados e sem fé. E pior disso tudo, que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não estamos agradando a Deus. Não estamos quando nós abrimos mão dessas coisas que Ele já nos entregou. Olha só, vou repetir o que a Bíblia diz que nós somos. Geração eleita. Eleita por quem? Pelo próprio Deus. Sacerdócio real. Cara, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para que Deus nos intitulou com todas essas coisas? Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Como que nós vamos anunciar as grandezas de Deus se nós vivemos na miséria? Nós vivemos cheios de enfermidade por aceitar aquilo que nós não temos que aceitar. Como que nós vamos anunciar? Você chegar numa pessoa e falar para a pessoa: Deus prospera, Deus é maravilhoso, Deus pode mudar a sua vida financeira, sendo que a minha vida financeira está daquele jeito. Deus pode te curar de um câncer. Deus pode te curar dessa doença terrível que está te assolando, jogou nesse leito, nessa cama. Como que você vai fazer isso se você está doente? É uma situação muito difícil. Aí você vai falar assim: não, mas seja feita a vontade de Deus. E já tá, amém. Que seja feita a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Eu acredito que muitas vezes é preguiça. Eu não sei se é preguiça ou se é falta de fé da gente mesmo, de colocar em prática tudo aquilo que Deus já deixou para nós ali mastigadinho, pronto para ser usado. Pronto para ser usado. Como que nós vamos fazer isso? Pela fé. Pela fé. Mas o que é a fé? Como que é? A fé é firme fundamento. Não, a fé é você trazer à existência aquilo que você pode imaginar. Você imagine algo e traz à existência. Tá? Você está com câncer, está doente, está com uma enfermidade. Comece a imaginar você curado.
Fala, não, eu estou curado. Imagine você está numa cama agora, no momento, né? Vamos supor que você esteja numa cama. Imagine você passeando com a sua família. Ore a Deus nesse sentido. Imagine você pegando a sua família, saindo para passear, saindo para levar amor, uma palavra para outras pessoas, saindo para curtir a natureza. Isso é fé. É você começar já a imaginar. Imaginação. Você imagina e coloca em ação. Isso é fé. Você traz à existência aquilo que não existe. Nós somos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Deus criou tudo através da palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja o sol, enfim. Deus criou tudo pela palavra, pelo verbo, através de Jesus. E Ele nos deu isso. Esse poder, essa autoridade de fazer tudo pela palavra. Decrete, comece a decretar a sua cura, a sua libertação, a sua prosperidade. Comece a decretar isso na sua vida, tá? Você não está exigindo de Deus, igual muitas pessoas falam, não, algumas denominações aí, você sabe quais são, fala, eu exijo de Deus, eu não aceito isso, Deus. Não, não é isso. Você vai usar a palavra, o poder que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu, através da palavra dele, e você vai decretar a sua libertação, a sua cura, a cura da sua família. E para isso, basta você crer. Simples assim. Você só tem que crer que isso vai se cumprir na sua vida. E por último aqui, tem mais algumas coisas, mas a Bíblia diz que nós somos amigos de Jesus. Nós somos amigos de Jesus. O próprio Jesus falou isso. Olha que coisa linda. Ele disse assim, ó: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos. Pois tudo que ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Quem é um amigo mais poderoso, mais maravilhoso que Jesus? Que você pode chegar diante dele e contar todos os seus problemas, compartilhar com ele, pois ele já compartilhou conosco, através da sua palavra, através das escrituras, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele subiu aos céus, e antes de subir ele falou, em João, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 em diante, assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Muitas pessoas interpretam essa passagem aqui. No versículo 3 diz assim também, ó: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos... Muitas pessoas interpretam essa passagem aqui que Jesus tinha ido preparar lugar. Não, o lugar já está preparado desde o princípio. Ele está dizendo aqui, ó: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, se for preparar lugar. E tem pessoas que entendem ao contrário, pensa que Jesus foi preparar lugar, por isso que ele não voltou ainda para
para arrebatar a igreja, levar a igreja dele, que está demorando por isso, está preparando lugar. É nada disso. O lugar já está preparado desde o princípio para nós. Eu fiz uma anotação aqui também, só para finalizar, mas eu já falei disso aqui, e eu gostaria só de complementar aqui essas palavras que eu disse para vocês. Comece a estudar um pouco mais as Escrituras. Independente de religião, não estou falando aqui de religião, não estou falando de religião, estou falando de Deus, estou falando do Criador, estou falando do seu Filho, Jesus Cristo, estou falando do Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Estou falando de Deus, tá? E Deus é o único que pode te ajudar. Depois que você crê, obviamente, se você crê na palavra dele, se você crê no que está escrito nas Escrituras e colocar em prática, com certeza você vai desfrutar dos benefícios e das promessas que Deus fez em sua palavra. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.